agora falar sobre o delegado Calandrini, sobre o que aconteceu, a investigação. Olha, o delegado Calandrini, no dia em que ele prendeu o Milton Ribeiro, a Justiça também, a Polícia Federal pediu, e a Justiça ordenou a prisão do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. A Justiça também ordenou que o Milton Ribeiro fosse transferido para Brasília. Porém, o Milton Ribeiro não foi transferido para Brasília naquele dia. Pelo contrário, ele foi transferido para São Paulo, onde ele ficou na Superintendência da Polícia Federal. O delegado da operação ficou irritadíssimo. Irritadíssimo ele ficou. Por quê? Porque ele diz, olha, quantos presos pela Polícia Federal em Santos, o Milton Ribeiro é de Santos, tem a regalia de, em vez de ficar num presídio, num centro de detenção, alguma coisa assim, de ficar na Superintendência da Polícia Federal. Quantos tem isso? Quantos presos no Brasil que a Justiça falou, transfira o fulano para lá, tem a regalia de não serem transferidos? Nenhum, praticamente nenhum. Por que um ex-ministro, nem é ministro, ele é ex-ministro? Ele não é ex-presidente, não é ex-governador, não é ex alguma coisa que as pessoas votaram nele, não é uma pessoa assim que tem um apelo popular, não, é um ex-ministro que saiu por corrupção. Por que ele teve essa regalia toda? Aí descobriu-se, porque a cúpula da Polícia Federal, que é do Bolsonaro, assim como Bolsonaro, indicada pelo Bolsonaro, indicada pelo ministro Anderson Torres, que é também aliado do Bolsonaro, tanto é que é o ministro da Polícia Federal que está ali com a missão de aparelhar a Polícia Federal, essa cúpula, já aparelhada, a parte da cúpula, fez com que o ministro não fosse para Brasília, porque em Brasília ele ia ficar numa penitenciária. Aí sabe o que ia acontecer? A chance dele delatar era gigantesca. Então não, fica esse cara aí numa sala na Polícia Federal, com televisão, só faltou dar um celular com internet para ele, um laptop, um celular, ó, fica ali com tudo do bom e do melhor para você, hein? Quer chamar aí comida, ó, pede aí comida no aplicativo, não interessa, fica bem aí até que a gente consiga algum juiz corrupto para te soltar. No caso, o Bolsonaro conseguiu um juiz que soltou o Milton Ribeiro com a promessa de uma vaga no STJ e não ganhou a vaga no STJ. Esse é papo para outro vídeo. Tá, aí olha só, o delegado denunciou, eu fiz até vídeo aqui e tudo mais, ele começou a investigar a cúpula da Polícia Federal. Vários delegados já foram depor para ele, vários, ele chamou para depor, mas alguns delegados da cúpula da PF não querem depor. Pô, peraí, eu tô num nível hierárquico, na hierarquia, acima desse cara. Por que um cara que é subordinado meu vai me chamar para depor? Não pode. Os caras estão com o rei na barriga, né? Ainda mais governo Bolsonaro, uma mata grande, para o cara aparelhar a Polícia Federal, duvido que façam grátis. Pois bem, ele começou a investigação. Diante disso tudo, ele pediu a prisão de quase toda a cúpula da Polícia Federal. O que se esperava é que a Carmen Lúcia imediatamente diria, não prenda. Porém, a Carmen Lúcia não fez isso. Ela é a relatora do caso. Carmen Lúcia não fez isso. Para piorar, ele começou a convocar um depois o outro para depoimento. Aí, os delegados estão em desespero agora e entraram com pedido de habeas corpus. No habeas corpus, eles também pedem para que essa investigação... Eles fazem crítica à própria Carmen Lúcia, ao delegado Calandrini e pedem para a investigação acabar. Eles dizem que essa investigação não tem pé nem cabeça e que é uma perseguição do delegado contra a cúpula da PF. Por que um delegado vai querer perseguir a cúpula da Polícia Federal? Esse cara é suicida, né? Nossa, vou perseguir os meus chefes. Pô, que ideia boa que eu tive hoje. Não, alguma coisa tem. Sem motivo algum, hein? Vou perseguir os meus chefes sem motivo algum. Não. Ele tem ali o embasamento, que é que a Polícia Federal, a cúpula da Polícia Federal, pode até ter avisado o Milton Ribeiro de que haveria uma operação contra ele. Vamos lembrar que tem um áudio que mostra que o Bolsonaro avisou o Milton Ribeiro que teria operação da Polícia Federal na casa dele. Uma ligação do Milton Ribeiro com a filha, em que a filha fala, ô pai, eu não tô com o celular aqui, o celular pra gente conversar não, liga no meu outro. Porque ela tem o celular pessoal dela, que estava falando com o Milton Ribeiro, filha do ex-ministro, e tem o celular para os crimes. Aí para falar de crime é no outro celular. A própria filha do ministro tem o celular dos crimes. Então imagina quantos celulares para os crimes não tem o próprio ministro, e o próprio Bolsonaro, e outros. Enfim, por conta desse áudio, a investigação foi parar no STF com a Carmen Lúcia. Ok. Aí no habeas corpus, eles dizem uma coisa, e isso, olha só o tamanho do desespero. Eles dizem que os depoimentos desses delegados não estão sendo juntados na investigação. Aí tem uma outra coisa, a investigação é sigilosa, então, em teoria, não teria como esses delegados da Polícia Federal saberem se o depoimento foi juntado na investigação ou não.
Que essa investigação é sigilosa, como é que eles têm acesso a isso? Mas no habeas corpus eles dizem que, ó, na investigação, no inquérito tal, inquérito policial, não sei o quê, papapá, número tal, não estão aqui os depoimentos, o que indica que tem uma investigação paralela, sem a supervisão do STF e nem da Polícia Federal. Peraí. Então vocês estão entrando... Eu fui lendo o negócio, aí eu fui olhando, peraí, esse cara tá admitindo que ele tem acesso à investigação contra ele mesmo, que é sigilosa, é isso que tá admitindo a cúpula da Polícia Federal. Que eles querem... Aí eles acusam o delegado do caso de, nessa investigação sobre a cúpula da Polícia Federal, além de não juntar os depoimentos da cúpula, dele não juntar outras coisas na investigação. Quer dizer, eles estão olhando a investigação sobre eles mesmos, para saber em que pé tá. E aí eles falam que, olha, se não tem a nossa supervisão, não pode ter investigação. É a primeira vez, Bolsominion é uma desgraça, Bolsominion. É a primeira vez na vida que eu vejo uma pessoa falando, eu quero supervisionar a investigação contra mim mesmo. E se eu não puder supervisionar a investigação que é contra mim, então essa investigação tem que ser afastada. E aí pedem eles isso no habeas corpus para Carmen Lúcia. Eu vou te dar um spoiler, a Carmen Lúcia vai olhar isso, vai dar umas boas gargalhadas e vai rasgar o inquérito. Agora lembre-se, Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, você deve lembrar dela sendo uma baita de uma antipetista, uma daquelas que rasgou a Constituição para permitir a prisão ilegal do Lula. Essa é a Carmen Lúcia. Foi indicada pelo Lula e traiu a Constituição, traiu o Brasil. Porém, tem uma outra coisa da Carmen Lúcia. Depois que ela se arrependeu do lavajatismo dela, que ela inclusive ela votou pela suspeição do Sérgio Moro e tudo mais, boa parte da esquerda ainda tem um grande rancor com ela, óbvio, porque ela era presidente do STF, ela é que inventou de pautar a prisão em segunda instância para prender o Lula e tudo mais. Porém, lembre-se, ela é uma pessoa punitivista, a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia não é daqueles... Tem ministros do STF ou de cortes superiores que são assim, não sei quem cometeu crime, deixa pra lá, dá um habeas corpus lá pro coitadinho, pô, deixa o cara. Carmen Lúcia não. Exatamente por isso que ela era lavajatista. Ela vai pra cima, ela quer saber, cometeu crime, tem que ir preso. Se cometeu crime, você tá ferrado. Só que ela não é burra. Ela sabe, Carmen Lúcia, que se ela decreta a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal agora, o que vai acontecer? Vai ser um caos. Vai ser um caos no Brasil no mesmo dia. Imagina todos os diretores indicados pelo Bolsonaro da Polícia Federal, não todos, mas 5, 6 sendo presos. O Brasil... Olha, a casa cai. O Brasília vai ter terremoto em Brasília. Fala, o Brasil é bom, não tem terremoto, não tem furacão, vai ter um terremoto no centro de Brasília nesse dia. Pois bem, ela não vai fazer agora. Ela não vai mesmo. Ela vai esperar. Calma. Eu falo aqui sempre, calma. As coisas têm seu tempo. Então eles estão desesperados, já entrando com o habeas corpus preventivo, para tentarem evitar a prisão e para tentarem acabar com a investigação. Não vai acabar essa investigação, eu vou te falar. Não vai acabar e o delegado vai para cima. E eu tenho uma aposta, o delegado Calandrini, em janeiro, ele pede a prisão do Bolsonaro junto, viu? Agora ele está pedindo a prisão da cúpula da PF. Chega janeiro. Sabe o que vai fazer esse delegado? Olha, eu não vou me surpreender se for no dia 1º de janeiro de manhã. De manhã, assim, 8 da manhã. Janeiro, sabe o que esse delegado vai fazer? Porque ele sabe que tem fila. E o primeiro a fazer isso vai ser o cara que vai entrar pra história como o cara que prendeu o Bolsonaro. Então ele sabe que tem outros querendo. Ele vai chegar e falar, prenda de novo o Milton Ribeiro, prende também o Jair Bolsonaro e prende agora a cúpula da Polícia Federal. E aí tem uma chance gigantesca da senhora Carmen Lúcia falar, tem prova aqui mesmo, prenda. Então, prepara que a partir de janeiro você vai ver esse pessoal. E aí lembre-se, o Lula não é tonto. E olha, que bom que o Lula escolheu o Alckmin como vice, porque se tem alguém que é muito menos tonto é o Alckmin. E tem alguém que é bom de pegar uma coisa e aparelhar para o seu próprio lado, é o Alckmin. Vamos seguir aí, peço a sua inscrição, na descrição deixo as minhas outras redes sociais. Falou!